Oi, eu sou o Caio, sou psicólogo e hoje nesse vídeo era um vídeo que era para ter saído 2 dias atrás, no dia 27, porque no dia 27/8 a gente comemora o Dia do Psicólogo, né? Porque a data ela refere a quando foi sancionada a Lei 4.119 de 62, que regulamentou ali a profissão do psicólogo aqui no Brasil, né? Então era para ter saído 2 dias atrás, só que eu não estava me sentindo muito bem, então resolvi deixar para hoje esse vídeo. E qual que é o meu plano para trazer nesse vídeo, né? Como você já deve ter visto no título, eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória como psicólogo, como que iniciou isso, da onde que surgiu essa vontade, né? E como que eu fui mudando ao longo desse tempo. Então, para começo, a gente tem que entender o antes ali da época de faculdade, né? Como que eu tomei essa decisão. Bom, na época ali da escola, ensino médio, ensino fundamental, eu não costumava ser um aluno muito bom, né? E quando eu digo aluno muito bom, eu não digo que eu não era inteligente, não digo que eu atrapalhava as aulas, mas eu não tirava notas boas. Eu tinha algum tipo de bloqueio lá que hoje em dia está muito bem trabalhado dentro de terapia, né? Que eu não tinha uma facilidade para estudar. Então, eu tinha ali uma dificuldade com foco, eu fui me perdendo um pouco, tinha ali minhas dificuldades dentro da escola. Então, tudo isso contribuiu para eu não me sentir muito bem ali dentro daquele ambiente e por conta disso eu não conseguia tirar uma notas boas. E com isso vinha muito aquele pensamento de baixa autoestima, de que eu não era inteligente, de que eu não prestava, né? Então eu não sabia muito bem o que eu queria fazer depois que saísse da escola. Mas eu busquei ali fazer alguma coisa, eu queria ali entrar ou para TI, né, tecnologia da informação, ou para mecatrônica. Então eu prestei para TI, consegui passar no vestibular, só que para eu a inscrição para o TI ela era antes da prova, né, do vestibular para mecatrônica. E a minha primeira opção era mecatrônica. Então eu desisti de TI, fui fazer o vestibular para mecatrônica e eu não passei nesse vestibular. Então desde então eu fiquei um pouco sem fazer nada ali, só que nesse meio tempo eu estava tentando conhecer mais gente, né? E conheço comigo, conhecendo mais pessoas, eu acabava muitas vezes ali ajudando uma ou outra ali com algum tipo de crise que ela estivesse passando, né? Alguma crise de ansiedade ou uma crise depressiva. E eu tentava auxiliar aquela pessoa, né? Eu tentava dar conselhos a elas. E uma pessoa me disse que eu era bom nisso e me incentivou, né? Por que você não faz psicologia? E eu na época não sabia muito bem o que era isso, mas resolvi tentar. Eu fui lá, né, busquei, falei assim, tá, vou tentar fazer. E eu vi que tinha ali um curso de psicologia perto, né, da minha casa, então era na mesma cidade, a cidade era muito pequena, então dava para ir a pé tranquilamente. Falei com meu pai, ele totalmente me apoiou, né, me ajudou a custear a faculdade, né? Então ele me deu todo esse suporte e comecei a entrar na faculdade. Lá no início, eu já estava um pouquinho desconfiado porque eu estava vendo que tinha um público majoritariamente feminino ali, né, na minha sala de aula. Eu acho que junto comigo tinham mais quatro homens, então isso já estava me dando ali um pouquinho de insegurança. Porém, prevaleci ali, continuei tentando e eu lembro que o primeiro professor que me cativou muito, que eu percebi e que me deu um certo apoio para eu começar ali a estudar bastante, era o professor José Wellington, né? Esse professor específico,
ele é um professor que ele dava aula ali de psicanálise, ele deu aula de psicologia do desenvolvimento, ele deu aula sobre história da psicologia, se eu não me engano. Então, ele deu ali várias aulas pra gente, ele era um professor que estava muito presente dentro da faculdade. E quando ele me falava, né, quando ele dava as aulas dele, me instigava cada vez mais a escutar aquilo que ele me falava. Eu ficava, sim, de boca aberta com tudo que ele me trazia dentro da aula dele. E isso já era uma grande diferença do que eu percebia ali da época de escola, porque na época de escola eu não conseguia prestar atenção na aula e com ele eu não tirava os olhos da aula dele. Então isso me motivou muito a continuar. Eu falo assim, nossa, eu realmente estou gostando de estudar isso daqui, eu realmente estou gostando de vir aqui, né, para uma instituição de ensino. Então aquilo foi um ponto crucial para mim, né? Mas ainda tinha minhas dificuldades, porque como ali no começo do ano eu tinha prestado para mecatrônica e para TI, né, eu fiquei ali um bom tempo sem fazer nada, eu fiquei muito tempo ali sem buscar ali uma faculdade. Então, quando eu entrei, já era metade do ano. Então, eu tinha perdido o primeiro termo de psicologia. Eu estava entrando no segundo termo. Então, aquela primeira parte já estava tudo ali, né, esquecido, que eu tive que deixar para o final da faculdade. Então, eu comecei ali com um pouquinho de matérias a menos do que as outras pessoas que estavam lá. Então, eu estava meio perdido ali, porém, ainda muito motivado por conta ali, né, da aula daquele professor em específico. Os outros professores que tinham ali eram muito bons, mas ele eu acho que se destacou nesse começo. E quando chegou ali a primeira prova, né, que a primeira prova ela era, eu não lembro do que era, eu acho que era do professor José Wellington também. E a gente começou a fazer as provas lá, eu estava percebendo que tinha ali algumas dificuldades, só que eu estava com mais facilidade para fazer as provas daquela faculdade do que quando eu fazia provas ali no ensino médio. Por quê? Porque eu tinha conseguido estudar, tinha conseguido prestar atenção nas aulas e eu estava ali fazendo algo que eu gostava realmente. Então, quando eu fiz as provas ali e saíram as notas, o primeiro choque foi ali que eu vi que minhas notas estavam boas. E com estavam boas eu não quero dizer que estavam notas 10, né? Porque a gente não pode definir apenas o 10 como uma nota boa. A gente também tem que observar como que é o contexto daquele aluno. Então, eu que tinha um contexto de que eu só consegui passar ali do ensino médio com a ajuda do conselho estudantil, né? Que nas provas de matemática, por exemplo, eu tirava nota zero. Isso é fato, eu tirava nota zero nas provas de matemática. Então, tinha ali, as melhores provas que eu tinha era de inglês, que eu tirava 8. E quando chegou lá, tinha ali algumas provas que eu tinha tirado nota 10, mas também tinha algumas outras que tiravam nota 8, e para mim isso já era extremamente gratificante. E as provas do José Wellington, que eram ali bem difíceis, né? Eu lembro que a maioria da sala tinha dificuldade com a prova dele. Na própria matéria dele, eu tinha conseguido chegar ali na média. E claro, não vamos colocar aqui que a média é ali um ponto alto, mas que comparado com que antes as piores notas minhas eram nota zero, a minha menor nota ser ali a média já era ali algo que era significativo demais. Então eu observei aquilo como um símbolo de que eu estava com o pé no lugar certo e que eu estava conseguindo ali me desenvolver. E isso foi começando a ajudar a tirar aquela estigma que eu tinha antes de que eu era um péssimo aluno. Que talvez eu não era um péssimo aluno, talvez eu simplesmente não consegui me adaptar naquele local, né, naquela escola que eu estava antes. E também, claro, a gente também tem que pensar que como eu estava ali num processo há muito tempo naquela escola, então quando eu estou no terceiro ano do ensino médio, vai ser muito difícil para eu conseguir tirar uma nota, sendo que eu perdi ali conteúdo das matérias de antes,
né, que eu tinha dificuldade com as matérias de antes e eu prossegui com aquela dificuldade, então a próxima dificuldade obviamente vai ser mais difícil por conta de que eu não consegui a matéria de antes, né? Não sei se ficou muito confuso isso que eu quis dizer, mas enfim, qualquer coisa vocês deixam no comentário que eu acabo, né, tentando explicar de uma forma melhor. Mas eu comecei a ficar muito motivado ali. E eu lembro que também teve uma outra parte ali do começo que me motivou muito. Só que eu acho que essa parte foi lá no terceiro termo, né? Eu entrei no segundo, essa parte foi no terceiro termo. Que, se eu não me engano, era Psicologia Comportamental 2. Que a gente começou a ter aulas em laboratórios, né? Com a grande professora Thais Yazawa. E ela levou a gente para o laboratório, a gente tinha ali aula com ratos, né? E foi ali uma experiência que eu pude sair da sala de aula e fazer algo a mais. Eu pude não ficar ali apenas no caderno anotando coisas, né? Então, uma coisa que eu lembro que tinha assim na minha cabeça durante a minha época de ensino fundamental é que eu vou entrar no ensino médio e nas aulas de química a gente vai lá no laboratório, vai fazer os experimentos lá, né? Igual a gente vê em séries aí de americanas, né? De adolescentes e tal. Eu imaginava que o ensino médio seria alguma coisa assim. E eu imagino que realmente em algumas escolas deva ser assim. Não sei se na escola onde eu estava antes, agora dessa forma. Enfim, não faço ideia. Mas ali no ensino médio não tive aquela experiência em campo. Então, quando eu tive essa experiência em campo, dentro da faculdade, foi algo que também me motivou muito. De eu perceber que, tá, eu não vou ficar aqui preso dentro de uma sala de aula, também eu vou fazer mais coisas. Então, ali me motivou muito, né? Fiz ali trabalho com um grupo lá que me acolheu de uma forma muito boa, né? Inclusive um beijo para todo mundo que estava ali no meu grupo. Então, eu ali comecei a perceber que a aula não era apenas dentro, né, da sala de aula, a gente também fazia laboratórios. E com o tempo eu ainda estava tendo uma certa dificuldade, né, com me adaptar a tudo, né, também pessoas novas, ali um ambiente novo, né, tinha que estar lendo mais do que eu lia ali durante a época de escola. Então tudo aquilo estava sendo um pouquinho desafiador para mim. Mas eu tentei persistir porque eu sabia que eu estava tentando fazer algo que eu realmente gostava. Claro, tinha os momentos de dificuldade, mas em todo local vai ter ali alguma dificuldade. A gente só tem que tentar prevalecer ali, né? Perceber que a dificuldade existe sim, só que aquilo não é um sinal para a gente desistir, que aquilo é apenas um obstáculo no caminho e que com um pouco de esforço a gente consegue passar por aquilo. E com o tempo eu também fui ali me soltando um pouco mais, né? A faculdade ela teve ali um pouco de dificuldade com os docentes, né, com o corpo docente, né, muita gente estava saindo lá, muitos professores estavam saindo, coordenação também não permanecia durante muito tempo lá, mas em algum momento entrou uma coordenadora que mudou minha vida para sempre, que era a coordenadora Luciana. E por que que eu falo que ela mudou minha vida para sempre? Porque mais ou menos naquela época a gente começou a fazer ali estágios clínicos, né, dentro da clínica de psicologia. Que eu lembro que a primeira professora orientadora da clínica também foi a Débora Parente, que é uma professora excelente, tá? Que era de psicologia humanista. Então, ela me ajudou bastante a iniciar ali na parte clínica, mas a professora Luciana, coordenadora, ela praticamente me adotou como um filho lá dentro, porque sempre que acontecia algum evento dentro da faculdade, ela me chamava para ali, né, fazer um trabalho, né, apresentar a clínica, por exemplo, né, durante as visitas escolares que as escolas faziam para conhecer a faculdade e tudo mais. Eu que ia lá apresentar a clínica, né, a professora tinha essa confiança em cima de mim. Então,
tinha que fazer palestra no local. Ela ia lá e me chamava para fazer palestra nesse local. Então, ela colocou muita confiança em cima de mim e nisso eu fui perdendo um pouco da minha timidez. Claro, eu ainda continuo uma pessoa extremamente tímida, mas hoje em dia eu tenho muito mais facilidade para comentar comparado com antes, porque a professora Luciana me colocou muito essa confiança, né? Depositou essas fichas em mim e eu realmente consegui ali fazer um trabalho que hoje em dia eu reconheço que mudou a minha vida, né? Inclusive, eu lembro que durante o primeiro ano que eu estava lá na faculdade, né, lá no segundo termo, o professor Wellington tinha passado um trabalho para a gente, que era um trabalho em grupo, e a gente iria apresentar lá na frente da sala. E eu apresentando aquilo lá, eu tinha estudado o tema, eu tinha estudado tudo que a gente tinha pesquisado, tinha contribuído, e durante a parte da apresentação, eu acabei ali tendo uma dificuldade. Eu gaguejei muito, né? Eu ficava tremendo muito e era algo que era muito perceptível que eu não estava conseguindo fazer aquilo. E o professor José Wellington, ele inclusive falou para mim, né? Caio, da próxima vez que você for apresentar, pelo menos dá uma lida no que você vai apresentar e tudo mais. E eu tinha lido. O meu problema realmente era que eu tinha muita dificuldade com o público. E a professora Luciana me ajudou muito com isso. Inclusive, né, tinha trabalhos que a gente tinha que encenar lá para dentro da sala de aula, né? E isso foi me ajudando muito a conseguir lidar com o público. E quando a gente começou ali a fazer os atendimentos na clínica, primeiro eu também estava muito travado, porque eu estava pensando, meu Deus, eu não sei de nada, como que eu vou atender alguém? Eu não me sentia preparado, porque até então a gente não tinha colocado aquilo tudo em prova. A gente tinha ali todo o conhecimento técnico, né? A gente tinha aprendido a aula ali sobre toda a abordagem, né? Como que a gente fazia, o que que a gente iria fazer, mas ainda vinha aquela insegurança. E o meu primeiro paciente também foi um paciente muito difícil, que eu lembro que o nosso primeiro atendimento ele era em dupla, né? Que era para um conseguir ajudar o outro ali. E a gente entrou na sala de aula, eu e minha dupla, e o nosso paciente ele não falava nada. A gente falava assim, oi fulano, como que você tá? Você tá tudo bem? E ele ficava lá com os braços cruzados assim, e olhava pra nossa cara, e aí às vezes desviava o olhar assim, sabe? E quando ele respondia alguma coisa, era com sim ou não com a cabeça. Então ele nem verbalizava o sim ou não, ele só fazia com a cabeça sim ou não. Então isso já foi uma dificuldade muito grande do tipo, o que, que eu estou fazendo aqui? Até que eu comecei a estudar o prontuário. E ali eu fui percebendo o porquê ele tinha aquela dificuldade em se abrir. E ali eu falei assim, tá, eu estou conseguindo ali estudar o meu paciente. Claro, não vou trazer aqui especificações sobre ele, mas eu consegui entender o porquê que ele estava daquela forma. E a partir daquilo eu fui agindo de uma maneira que fosse dar uma abertura mais para ele, que fosse ali incentivar ele a se abrir com a gente. E lá pela terceira, quarta sessão, ele começou a se abrir, até que o último momento em que eu atendi ele já estava totalmente comunicativo. Ele já ali era o primeiro a falar comigo, né? Porque depois a pessoa que estava em dupla comigo teve que parar de fazer por conta de uma gravidez, né? E eu tive que continuar sozinho ali. Mas eu consegui ali fazer um trabalho que eu fiquei contente, sabe? Foi muito difícil. Tive muita dificuldade, mas ali eu consegui fazer um trabalho em que eu consegui ali me satisfazer, perceber que tá, eu não estou tão assim perdido aqui. Eu tinha o conhecimento, eu consigo fazer isso, então bola para frente. E a partir dali foi um momento assim que começou a mudar tudo, né? Tanto por conta da professora Luciana, como eu falei antes,
tanto pela parte da clínica, né? E quando a gente começou a parte da clínica também, ela, a gente estava ali, bem ali na parte da pandemia. Então, a gente já estava, eu acho que pelo final do ano, né? Que eu acho que era o ano de 2020. E a gente tinha ali que fazer todo um esforço para que a gente conseguisse é, garantir ali uma segurança para o nosso paciente, né? Então eu ia lá, limpava a sala antes, né? Passava um álcool na sala inteira antes de atender, né? A gente tinha que usar máscara. Depois que o paciente saía, eu ia lá, limpava a sala inteira de novo para o próximo psicólogo que atender, né? Porque nunca se sabe se o outro psicólogo vai chegar um pouquinho atrasado ou se ele vai negligenciar um pouco ali da limpeza, né? Porque a gente também tem que ter a noção de que nem todo mundo vai prestar tanta atenção a esses pequenos detalhes como a gente, né? Então a gente vai ali tomar um certo cuidado com a clínica. E sim, tinha ali algumas pessoas que estavam ali cursando que não eram 100% éticos, né? Então tinha que tomar esse cuidado também. Tinha ali um certo olhar em direção a outras pessoas também. Mas comecei ali a atender e junto ali no ano que a gente estava fazendo a clínica na abordagem humanista, a gente também teve aula de psicologia cognitivo-comportamental, né, a TCC. E a professora que deu a aula de TCC para a gente, que era a professora Karina Titon, ela, na minha cabeça, era a melhor professora que a gente tinha tido até o momento, porque ela explicava tudo de uma forma muito leve, né? Ela trazia tudo e claro, a gente tinha ali algumas coisas que a gente tinha uma dificuldade para entender, mas ela simplificava muito as coisas para a gente, que fez a gente conseguir compreender muito a aula dela. Ela incentivava muito a gente aos estudos. Então, naquele momento, eu comecei a pensar, tá, talvez aqui a abordagem que eu gosto de atender seja a TCC. Eu estou gostando da forma com que ela está apresentando isso pra gente. E a partir dali eu falei assim, tá, sou um psicólogo da TCC, porque eu tinha aprendido aquilo, estava sendo super compreensível para mim, fazia super sentido pelo que eu estava passando naquela época, e eu estava gostando muito. Porém, no momento em que a gente teve o estágio ali de TCC, a gente estava tendo novamente um problema com os docentes da faculdade. Então, tinha professor que entrava, saía, e nisso a gente não estava tendo orientador. Então, a gente não conseguia ali ter uma ajuda fixa para a gente atender naquela abordagem. Então, o que muita gente fazia era tentar atender ali na TCC, mas se em algum momento a gente tivesse dificuldade com alguma coisa, a gente precisava voltar ali para a humanista, que era o que a gente já tinha conhecimento, porque não tinha alguém para nos orientar sobre a TCC, não tinha alguém para nos ajudar em relação aos nossos pacientes, porque o professor entrava, ficava uma semana e ia embora. E nisso a gente não conseguia ali, né, falar e tentar buscar ali uma ajuda dos professores, porque tinha semana que a gente nem tinha aula direito porque estava sem professor. Então, naquele momento, eu voltei um pouquinho mais para humanista. E de certa forma, eu acho que aquilo foi algo muito bom para mim, porque eu comecei a entrar um pouquinho mais na mentalidade humanista de fato, pesquisar um pouco mais sobre, entender um pouco mais sobre aquilo que a professora Débora trazia muito pra gente, que era a subjetividade. Principalmente quando eu tive que apresentar um trabalho que falava sobre subjetividade, né? Eu fiquei encarregado por fazer a parte do vídeo, né, do trabalho que a gente ia fazer. Então, pesquisei muita coisa sobre e aquilo foi me moldando ali no que eu vinha me tornar ser. Então, passei por aquela experiência, foi totalmente difícil. E lá para o final da faculdade, né, eu tinha que decidir ali o meu TCC.
o que ia ser a minha apresentação do trabalho de conclusão de curso. E como eu estava muito engajado nessa parte de subjetividade, eu pensei, por que eu não faço um trabalho relacionado a isso? E junto com o TCC, eu também percebi que eu tinha que apresentar um artigo. E eu falei, vou relacionar os dois. Vou fazer um trabalho que eu vou conseguir pegar coisas desse trabalho para colocar no meu TCC. Então, o trabalho que eu fiz, né, o artigo que eu apresentei antes, foi a escravidão no cristianismo, né, em que eu falei um pouco sobre o como as instituições religiosas muitas vezes acabam tomando conta da subjetividade da pessoa em prol do que eles moralmente acham corretos, né? Então não é um ataque diretamente à religião, mas sim a algumas instituições religiosas. E aquilo eu peguei um pouco para colocar no meu TCC, que eu tive ali, eu intitulei, né, de objetivação humana, que deu um pouquinho de uma bugada aqui na minha cabeça, a objetivação humana, onde eu falei um pouco sobre como nós deixamos de ser quem nós realmente somos para ser aquilo que as pessoas querem que a gente seja, que a cultura quer que a gente seja. E, né, como que isso se relaciona com o trabalho de antes, a gente pode pensar no como ali a instituição quer que a gente seja, né? E no exemplo do artigo foi a instituição religiosa, mas a gente pode pensar em instituição de ensino, por exemplo, na instituição que acaba sendo a nossa família, e tudo isso vai ter ali um desejo do que a gente vai ser, o que aquela instituição quer que a gente seja, né? Mas a gente tem que pensar muito também no que a gente é, o que eu estou deixando para trás. Então, isso é algo muito importante da gente pensar também, que foi o tema ali do meu TCC e também do meu artigo, que os dois foram orientados pelo professor Jackson, que me ajudou muito com isso. Tá? Então, um beijo aqui para o Jackson. Eu acho que eu tinha mencionado ele, inclusive, em algum dos meus vídeos, mas ele realmente teve ali um grande impacto para me ajudar e me incentivar nesses trabalhos ali através de algumas orientações de como que eu deveria fazer alguma coisa, né? Tanto ali me recomendando livros que talvez pudessem me ajudar, artigos que pudessem me ajudar a escrever algo sobre. Então ele teve ali um grande impacto em mim. E uma outra coisa que acabou, né, me ajudando foi realmente essas apresentações. Então, desde lá, a parte em que a professora Luciana estava me incentivando a apresentar a clínica, a fazer apresentações ali em praças, né, a fazer palestras em escolas, né, também teve uma palestra ali eu acho que era no Ministério da Educação, se não me engano. Todas essas apresentações que ela me ajudou a fazer e que também eu tive que fazer por conta, né, dos artigos que eu tive que apresentar, do TCC que eu tive que apresentar, eu percebi que eu tinha muito essa vontade de apresentar coisas, de ir lá e expor as minhas ideias, expor ali minhas teorias, né, e as minhas pesquisas, meu conhecimento e tudo mais. Claro, a parte que eu tinha mais dificuldade ali era de realmente ficar escrevendo tudo, né? Tudo uma burocracia. Quem escreve artigo ou está fazendo TCC sabe do que eu estou falando. É uma dificuldade muito grande da gente ir lá, referenciar, buscar e ver se tem ali um contraponto para aquela nossa teoria. Tudo isso é uma dificuldade enorme. Então, aquilo foi uma parte difícil, mas apresentar para mim soava como algo natural. Tanto que é um dos incentivos para hoje eu estar aqui fazendo esse canal, né? Apresentar aqui, né? Falar sobre as coisas que eu tenho como pauta, né? Sobre o como a psicologia é, como que a gente deve se portar em relação a ela, né? E também, às vezes, falar sobre livros, por que não? Então, tudo isso foi um incentivo e hoje em dia também eu vejo como incentivo para, quem sabe, um dia ali me tornar um docente também, dar aulas, né, sobre os temas que eu acabo
tendo ali um pouquinho mais de domínio, né? Eu tenho ali duas pós-formações, né? Eu tenho uma pós em diversidade, cultura e etnicidade, né, pela Faculdade Metropolitana. Eu tenho uma outra pós ali em psicologia humanista, na abordagem centrada da pessoa, pela Unopar, né? Então, quem sabe algum dia eu consiga me tornar docente em uma dessas duas áreas. Ainda penso em buscar um mestrado, um doutorado. Vamos ver o que aí a gente consegue fazer pela frente, né? Mas isso foi coisa que eu acabei percebendo, que eu gosto de apresentar as coisas. E também, uma outra coisa que me incentivou a isso foi um professor muito ruim que eu acabei tendo, que era o professor Carlos Maza. E, claro, não posso dizer em relação às outras aulas que ele dava, mas a aula que ele deu para nossa turma era uma aula podre. E eu digo isso com todas as palavras, porque ele não tinha domínio nenhum sobre a matéria. A aula que ele deu para mim foi aula de gênero e sexualidade. E, assim, primeiro foi uma decepção ter uma aula de gênero e sexualidade. Não que eu não ache um tema importante, mas porque era uma matéria optativa. E a gente podia optar entre é, é, gênero e sexualidade, e a gente poderia optar por Libras, né? Línguas de sinais. Eu não lembro agora exatamente qual que era, mas era alguma coisa nesse sentido. E a gente tudo tinha ali, né, decidido que a gente queria ali a aula de Libras. Mas a faculdade decidiu por nós que a gente teria aula de gênero e sexualidade. E tá bom, vamos seguir. Só que o professor, ele não respeitava os alunos, né? Tanto que a gente levou reclamações para a coordenação diversas vezes, só que nunca foi resolvido. E também ele não dava aula sobre gênero e sexualidade. Eu lembro exatamente como foi. A primeira aula que ele deu pra gente, ele estava falando sobre as inteligências, né? E quando ele falou sobre as inteligências, uma aluna no final da aula perguntou assim: mas o que isso tem a ver com gênero e sexualidade? E ele falou assim: não, vocês vão ver, eu vou trazer na próxima aula. Na próxima aula, a aula que ele deu foi sim sobre gênero e sexualidade, só que ela foi tipo: gente, a sigla LGBT, o L significa o quê? Lésbica. Vocês conhecem alguma pessoa que é lésbica? Me cita uma. Muito bem. Agora o G, o que significa o G? Era coisa extremamente básica. E não que não seja importante a gente saber o que significa a sigla, claro, muito importante que a gente saiba, mas ele ficou apenas nessa parte básica e não se aprofundou muito nesse tema LGBT. E uma coisa que é muito importante da gente notar é que ele também não era psicólogo, né? Eu acho que ele era formado em geografia e história. Então ele não tinha ali uma formação em psicologia. E eu vou adentrar um pouquinho mais no porquê que isso é importante mais para o final. Mas ali eu já estava sentindo um pouquinho de desconfiança dele. A partir da terceira aula, ele falou: gente, a partir de agora eu vou começar a dar aula sobre outros temas que eu acho que vai ser importante para vocês, né? Sobre temas diversos. Sendo que tinha uma outra professora que dava aula sobre esses outros temas. Eu não lembro exatamente agora qual que era o nome da matéria, mas que essa professora falava sobre tudo que ele queria falar ali na aula. Mas ele trouxe para a aula. Então ele trouxe ali sobre concentração de renda, né? Teve um dia que ele estava falando sobre a União Soviética, teve ali um dia que ele estava falando sobre exportação de laranja, não lembro qual que era a importância daquilo, né? Isso, claro, eu acho importante a gente tratar temas como concentração de renda, né, sobre todo esse contexto histórico, mas na matéria específica daquilo, entende? A gente já tinha uma professora que estava passando sobre aquilo. Mas por que o professor de gênero e sexualidade vai passar matéria sobre aquilo, entende? Então o problema não é
o que ele estava passando em si, mas em que aula ele estava passando aquilo. Por que, que a gente não está aprendendo sobre gênero e sexualidade? Por que, que você deixou de passar isso pra gente? E naquilo eu já estava me questionando. Tudo bem, ele está passando coisas que não tem nada a ver com a prova, com a matéria. No momento que ele for trazer a prova, ou ele vai fazer uma prova totalmente fácil sobre aquilo que ele trouxe na segunda aula, ou ele vai trazer ali coisas que não fazem parte de gênero e sexualidade, e de ambas as formas a gente vai poder ali passar para a coordenação aquela prova e falar assim, olha, ele não está explicando a matéria de uma forma decente. Isso daqui ou é muito básico, ou isso daqui não tem nada a ver com a matéria, né? Dependendo daquilo que ele fosse passar na prova. E como teorizado, quando chegou a prova, era a prova mais fácil possível sobre, né, questão de gênero e sexualidade. Então tinha uma questão lá que estava falando ali sobre um monte de coisa que uma tal sigla defendia, e aí depois tinha uma ilustração embaixo, e qualquer ilustração estava escrito LGBT, assim, em colorido bem grande, a ilustração, e lá depois tinha as alternativas. A, e aí tinha lá uma sigla aleatória, B, sigla aleatória, C, LGBT. E aí a questão era qual dessas siglas o enunciado está se referindo. Poxa, tem uma, tem uma ilustração gigante aqui escrito LGBT, como que a gente vai errar isso daqui? E a gente ia lá, assinar lá, estava certo. Porque aquela foi uma questão que foi dada de graça. Então, tinha ali um monte de questão que era coisa mais fácil e tinha umas questões que também não faziam sentido. Então, tinha uma lá que a gente tinha que descobrir qual que era a sexualidade da pessoa que ele estava descrevendo pra gente. E no enunciado estava descrevendo perfeitamente uma pessoa homossexual. E tudo bem, vou lá nas alternativas colocar que é homossexual. Só que a única alternativa em que tinha ali a opção homossexual era transexual e homossexual. Mas não tinha nada específico dizendo que aquela era uma pessoa trans. Né? Não tinha nada especificando. Então, eu sabia que ele queria aquela alternativa e assinalei ali. Falei assim, vou esperar a correção da prova. E nas últimas duas questões, que eram questões a gente para a gente descrever ali, né, toda a questão, não era de alternativa, era dissertativa. As duas questões eram colocando ali certo caso e para a gente descrever o como que a gente atenderia aquela pessoa. Lembrando, lembra que eu falei que que ele não era psicólogo? Aqui que faz toda essa importância. Como que a gente vai escrever na prova sobre como a gente atenderia tal pessoa se o professor não é psicólogo e não ensinou a gente a atender aquilo? Entende? Então, tudo bem, a gente sabia atender, mas não era ali a obrigação daquele professor colocar aquilo porque ele não ensinou a gente aquilo. Ele está colocando na prova algo que ele não ensinou. Então, eu lembro claramente a primeira questão, que era uma mulher que tinha por volta dos 25, 30 anos e que ela era chefe de uma multinacional e que ela estava sofrendo muito com crises de ansiedade. E durante a anamnese, a gente acabou descobrindo que ela ficou com outras mulheres no passado, que ela beijou outras mulheres no passado. Tendo isso em vista, o como que a gente atende essa pessoa? Em primeiro lugar, ele não ensinou a gente a atender as pessoas, porque ele não é psicólogo. Claramente, ele não passou nada dessa matéria. Em terceiro lugar, por que eu atenderia uma pessoa diferente apenas porque ela beijou outras mulheres no passado? Ela não está me falando que ela está sofrendo porque ela beijou outras mulheres, entende? Ela está falando que ela é uma chefe de uma multinacional que por si já pode ser algo estressante e que
ela que no passado ela acabou beijando outras mulheres. Ela não trouxe isso, a gente descobriu na anamnese. Então por que eu vou tratar diferente por conta disso? E eu simplesmente coloquei ali, né, na resposta, depende do caso, falta de contexto. E no dia da correção da prova, ele foi lá e me trouxe, né? Ele puxou um por um assim para discutir a prova. E eu lembro que apenas eu e mais uma pessoa tinha tirado a nota máxima na prova. E ele falou assim: olha, você foi muito bem e tal. E aí ele foi passando questão por questão. E aí eu falei assim: olha, nisso daqui não está escrito que é uma pessoa transexual. Aqui na descrição você só está trazendo que é uma pessoa homossexual. Aí ele: não, é porque você tem que entender que você não tem que interpretar a questão, você tem que interpretar as respostas. Como assim a gente tem que interpretar as respostas? Da onde que tem o sentido nisso? Não, a gente tem que interpretar a questão para responder. Não é isso todo o propósito de uma questão? Então, ali eu já estava percebendo que ele não estava muito condizente com o que ele queria propor ali. E depois, né, quando chegou ali nas dissertativas, ele falou assim: Caio, eu só quero dizer que você foi a única pessoa que escreveu isso daqui, tá? E eu perguntei: e eu estou errado? Ele falou assim: não, eu só estou dizendo que você foi a única pessoa. Eu falei: e eu estou errado? Porque você não passou nada disso. Você não deu contexto nenhum. Você não é nem psicólogo para estar ensinando a gente. Você tem que anular essa questão. E de fato a questão foi anulada. E a gente levou para a coordenação e a coordenação não fez nada. Desde então eu percebi que não iria adiantar nada eu prestar atenção na aula dele. Então o que eu fazia? Colocava meu fone de ouvido e fazia coisas de outras matérias e coisas do estágio. Então às vezes eu estava preenchendo ali algum documento que eu tinha que preencher, fazia algum trabalho ali, porque a aula dele realmente não estava contribuindo em nada para o meu ensino. E nisso, aquele professor, Carlos Maza, estava ali mandando indiretas para mim. Isso os meus próprios colegas falavam para mim: Caio, você percebeu que ele estava dando uma indireta para você? E às vezes eu escutava e às vezes eu falava assim: não, o que ele falou? Ah, ele falou que sabe que os alunos que estão de fone de ouvido, eles não absorvem nenhum conteúdo e tudo mais. E eu tava tipo: mas eu fui um dos únicos que tirou a nota máxima na sua prova. Você me conhece apenas pela sua matéria. Então, como que você pode me julgar, sabe? Mas relevei, continuei e por pura força do ódio, né, fui lá, busquei a minha pós-graduação ali em diversidade, cultura e etnicidade, que envolve ali questão de gênero e sexualidade. Então, aquilo ali foi um incentivo para mim. O ódio que eu tive por aquele professor. Se eu sou rancoroso, nunca saberemos, né? Mas, enfim, desde então, terminei ali, me formei, apresentei meu TCC, ali fui muito bem elogiado e desde então, né, segui, fiz ali minha primeira pós, que foi o que eu falei, em diversidade, cultura e etnicidade. Apresentei também ali mais um artigo, que o segundo artigo ele era sobre o dever político do psicólogo, que também foi orientado ali pelo professor Jackson, que me ajudou muito. E desde então comecei também a atender, né, ali de forma online. Hoje em dia eu estou trabalhando de forma online, né? Inclusive quem precisar aí de um atendimento pode procurar o meu Instagram. Eu sempre deixo o Instagram ali na descrição do vídeo. Vocês podem ir lá, mandar uma mensagem, né, que a gente faz ali um agendamento sem problema nenhum, tá? Independente do que você for trazer para mim. E aquilo também comecei a atender, fui gostando muito dos atendimentos, né? O primeiro atendimento que eu fiz fora ali da clínica da faculdade foi uma felicidade muito grande. Hoje em dia estou à procura, né, de uma clínica que eu possa atender presencialmente também e também tenho essa vontade de buscar ali uma faculdade talvez para que eu possa ali dar aula, que contribuir com o meu conhecimento, porque realmente eu descobri essa paixão minha em explicar as coisas, em estar ali apresentando tudo aquilo que eu estudei, aquilo que eu posso talvez contribuir, né, ajudar uma pessoa a entender melhor, porque
com o passar do tempo, né? Antes eu achava que eu não conseguia muito bem isso, como falei lá no começo, eu ia lá e eu ficava tremendo. Eu literalmente ficava tremendo claramente como estou aqui agora. E hoje em dia, né, às vezes ainda dá uma tremida, às vezes também dá uma gaguejada, mas eu tenho muito mais facilidade com o que era antes e eu percebi que eu gosto muito de fazer isso hoje em dia. Então, quem sabe, né, no futuro eu não consiga aí encontrar uma faculdade para dar aula, encontrar uma clínica também para atender presencialmente, que eu adorava atender presencialmente, era assim uma paixão minha, né, ver o paciente de frente, poder analisar ali a expressão corporal dela. Mas eu hoje em dia atendendo online também gosto muito, né? Tenho meus pacientes que estão comigo faz muito tempo, né? Praticamente desde quando eu comecei a fazer os atendimentos online. Então, assim, é uma paixão que eu tenho, né? Fui conhecendo pessoas muito incríveis, pessoas que ali me conseguiram trazer ali, né, uma vontade maior para mim, né? Seguir essa carreira, que me incentivaram bastante, né? Tanto pessoas que são psicólogas, tanto professores, tanto ali amigos mesmo, né, que me incentivaram durante esse trajeto. E hoje em dia eu estou aqui atendendo como eu falei, de forma online e ainda utilizo ali a psicologia humanista, né, para fazer todos esses atendimentos. Às vezes acabo mudando um pouco ali a abordagem, dependendo, né, se o paciente tem alguma preferência ou se eu acho que aquela abordagem vai ser mais efetiva para aquela pessoa, né, para o que aquela pessoa está buscando. Mas no geral ali a minha prioridade é a humanista e eu estou muito contente hoje com o momento em que eu cheguei, sabe? Do começo, onde eu tinha muita dificuldade, para hoje, onde eu percebo que eu consegui passar por aquelas dificuldades. Claro, ainda existem dificuldades, mas hoje eu passei por muitas delas e continuo aí progredindo, né, tentando aí ao máximo sempre estar evoluindo. Em breve, talvez começar um mestrado, né? No momento, estou lendo livros também para me ajudar, né, nesse processo de atendimentos. E, no geral, eu imagino que eu consigo chegar mais longe. E você também que está escutando, eu imagino que você também consiga ir longe, sendo você já um psicólogo ou um estudante de psicologia, ou até mesmo alguém que nunca pensou em fazer e que no momento está ali pensando, será que eu faço, será que não, né? Eu também tenho essa plena confiança de que com um pouco de estudo, com um pouco ali de esforço, você vai conseguir, né? Não vou negar que tem ali suas partes de dificuldades, tive muitas dificuldades, né? Tive ali matérias que eu tive que penar muito para tentar entender, mas no final dá tudo certo. A gente tem facilidades com umas coisas, com outras a gente tem uma dificuldade, mas o importante é a gente não desistir, né? E perceber ali o que a gente realmente quer. Se realmente é psicologia, se é alguma coisa outra, né? Mas no geral estou muito feliz aqui com onde eu estou, certo? Eu acho que eu não pulei nada, né, nesse trajeto. Eu acho que eu falei tudo as partes mais importantes. Claro, eu deixei ali algumas partes que são mais pessoais ou algumas coisas que eu acho que não são tão importantes de lado, mas essas partes mais importantes eu acabei trazendo e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês estiverem pensando aí em fazer o curso, se estiverem fazendo o curso, escrevam aí nos comentários aí o que vocês estão pensando, o que vocês estão achando, né? Coloquem aí o que vocês quiserem falar, que eu posso estar ali respondendo, né? Sempre estou olhando ali se tem um comentário novo ou não. Estou gostando muito da recepção que vocês estão tendo, né? Quando vocês comentam, para mim é uma alegria extrema. Mas espero que vocês realmente tenham gostado e deixem sugestão para um próximo vídeo. E no geral, eu espero que você tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo de onde vocês estiverem assistindo esse vídeo, né? De que momento. E tchau!